Fala galera, tudo bem? Bom pessoal, eu acredito que em algum momento nessa jornada de emagrecimento você já deve ter se perguntado para onde que vai essa gordura que você elimina? Será que ela sai no xixi, ela evapora, ela simplesmente some, ela derrete no nosso corpo? Para onde ela vai? Bom, a resposta ela pode ser mais surpreendente do que você imagina. Mas antes de tudo, eu quero que você entenda a importância de você saber para onde vai a sua gordura, o que acontece com ela. Porque para saber disso, você precisa saber como ocorre a quebra de gordura dentro do seu corpo. E sabendo disso, você não vai mais ser enganado por nenhuma propaganda que o pessoal faz de objetos, de cremes, de qualquer tipo de massagem que venha fazer com que você venha emagrecer. Você não vai mais cair nesse engano, através do conhecimento. Então vamos lá para o vídeo? Bom, primeiramente, vocês precisam entender que o nosso corpo, ele armazena gordura em células chamadas adipócitos. O que são esses adipócitos? Imagine bexigas. As bexigas, quando a gente assopra dentro dela, ela vai enchendo de ar, né? Então, quanto mais você assopra, mais ar vai tendo dentro desta bexiga e mais ela vai enchendo. O adipócito, ela funciona da mesma forma, porque se você ingere mais calorias do que você gasta, o seu corpo vai começar a guardar essas calorias em forma de gordura. Então, ele vai começar a jogar para dentro do adipócito. E o adipócito, ele é pequenininho, tá murchinho, mas conforme ele vai recebendo gordura, ele vai inflando, ele vai inflando, ele vai inflando, até ele ficar bem cheião. Ele pode crescer até 10 vezes o seu tamanho. E você tem várias células de adipócito dentro do seu organismo. E você pode estar se perguntando, nossa, como eu faço para perder? O que acontece? Como que eu adquiri esse adipócito? O adipócito, você adquiriu ele na sua infância até a adolescência, tá? Então é nessa fase que o seu corpo começa a fabricar adipócitos. Por isso que você é pai, que você que é mãe, a importância de, desde a infância, você conseguir cuidar da alimentação do seu filho, para que ele não venha ter adipócitos, tá? Porque isso já explica que quanto mais adipócitos você tem dentro do seu corpo, mais facilidade você vai ter para ganhar peso, beleza? Então, entendido onde fica a célula de gordura, para a gente começar o processo de emagrecimento, o seu corpo precisa enviar um sinal para esses adipócitos. E como que o seu corpo vai enviar esse sinal? Através de hormônios, né? Como adrenalina, noradrenalina, glucagon, cortisol. Esses hormônios, eles vão chegar até o adipócito e vão gritar: "O adipócito, libera a gordura aí que a gente precisa de energia." E aí vai correr o início de um processo chamado me fugiu agora a palavra. Lipólise. Lipólise. Vai tudo no ao vivo aqui, pessoal, não vou cortar nada, deu branco, deu. Mas começa o início de um processo chamado de lipólise. E como que o seu corpo começa a entender que ele precisa enviar um sinal para liberar gordura? Através do déficit calórico ou através do exercício. Que aí o exercício e o déficit calórico libera esses hormônios que eles enviam a mensagem para o adipócito dar início à lipólise. Tá? Então, esses hormônios chegaram até a lipólise, pediram para ela liberar a gordura, só que a gordura, ela entra no adipócito pequenininha, ela consegue entrar. Só que chega lá dentro do adipócito, ela se junta com outras. Então ela fica grande ali dentro do adipócito e não consegue sair. Aí o adipócito, para conseguir liberar gordura, ele vai ativar uma enzima chamada lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível, ela é responsável por pegar um pedaço da gordura dentro do adipócito e quebrar em pequenas partes. Feito esse processo de quebrar em pequenas partes, a célula de gordura vai ser jogada para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, a gordura ela vai ser encaminhada para o local onde precisa ser fornecida energia. Vamos supor que você está se exercitando e o seu corpo precisa, e os seus músculos precisam de energia. Então essa célula de gordura vai ser encaminhada até o tecido muscular. No tecido muscular vai ter ali também nele células musculares. Aí essa molécula
de gordura, ela vai entrar dentro dessa célula, onde ela vai ocorrer um processo com ela chamado beta-oxidação, onde ela vai ser quebrada em pedaços ainda menores, para que a gordura ela consiga entrar dentro de uma molécula, de uma organela chamada mitocôndria. Eu não sei se você já ouviu falar da mitocôndria na época de escola. Caso você queira saber mais de como a mitocôndria pode ser maravilhosa no seu processo de emagrecimento, aqui nesse card vai ter um vídeo onde eu expliquei mais ou menos como funciona o processo da mitocôndria, como ela auxilia você no seu emagrecimento e como você pode fazer com que ela seja mais efetiva para te ajudar a emagrecer e como você consegue fabricar mitocôndrias dentro do seu organismo. Então aqui no card vai estar um vídeo para você estar conhecendo mais sobre a mitocôndria, beleza? Então voltando para o assunto do nosso vídeo, chegou na mitocôndria, a gordura vai sofrer a beta-oxidação, após sofrer a beta-oxidação, que ela vai ser quebrada em pedaços ainda menores, esses pedacinhos vão ser encaminhados dentro da mitocôndria para um processo chamado ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs é onde ocorre um processo químico e ao fim desse processo químico, a célula de gordura vai ser transformada em uma moeda de energia chamada ATP. O ATP é quem vai fornecer a energia para o seu músculo para você conseguir fazer o exercício. E após todo esse processo, vai sobrar dois indivíduos como se fosse o resto de todo esse processo, que são o H2O e o CO2, mais conhecidos como água e carbono, tá bom? O carbono ele vai ser jogado na sua corrente sanguínea e vai ser enviado para o seu pulmão, onde ele vai passar pelos alvéolos e vai sair do seu corpo através da expiração. Então, a resposta para onde vai a sua gordura, depois de todo esse processo, é que a gordura ela vai sair do seu corpo num processo final pela sua respiração. Os estudos mostraram que 84% de toda a gordura quebrada do seu corpo, ela sai na respiração. E os outros 16% que sobrou, qual que foi o outro produto que sobrou junto com o carbono? A água, não foi? Então, 14% de toda a gordura que vai sair do seu corpo, ela vai sair no xixi, no suor, nas lágrimas, vai vaporizar. Então, conhecendo agora como funciona todo esse processo de queima de gordura, como funciona, você não vai cair mais nos enganos que muitos venderam por aí, falando que, não sei se vocês lembram dessa época, onde falaram que gel redutor de medidas ajudava a emagrecer, que era um tipo de gel que você passava na região do abdômen, colocava uma cinta por cima, e esse gel começava a queimar, você sentia uma queimação na região. E as pessoas falavam que isso fazia você emagrecer. E só que o que acontecia? Essa queimação fazia com que você desidratasse a região. Você simplesmente só perdia água. Por quê? Porque o gel, essa queimação, ela não ativava todo esse mecanismo para acontecer a quebra de gordura. Vocês também acredito que já ouviram falar sobre massagens modeladoras, que fala que você faz a massagem, que durante a massagem ele quebra a molécula de gordura que cai na corrente sanguínea e sai no seu xixi, por exemplo. Eu já ouvi uma explicação como essa. Só que, conhecendo agora como funciona todo o processo da quebra de gordura, da queima de gordura, você vai saber que isso não existe. Mas você pode me perguntar, mas Haroldo, eu já fiz a massagem modeladora, essas coisas, e depois da massagem eu saí realmente mais magra, com a cintura mais fina. Sabe o que aconteceu? A pessoa que fez o procedimento, ela só foi tirando a água da região através da massagem. E ela levou para outro lugar, para o quadril, para o glúteo, para as costas. Então ela só tirou a água que estava na região do abdômen e levou para outro lugar. Só que depois de 2 dias, você pode ver que a água voltou, o seu abdômen voltou a ser o que era. Por quê? Porque você se hidratou, a água que estava no outro lugar começou a ser redistribuída novamente e o seu abdômen voltou a ser o que era. Então essas massagens que prometem que você vai emagrecer, nada mais são do que tirar o líquido da região que ela está fazendo a massagem e mandar para outro lugar.
Esse tipo de massagem modeladora, eu aconselho fazer somente para modelos, né, que precisam, por exemplo, amanhã tem uma sessão de fotos e precisa estar com a cintura mais fininha, aí ela vai, faz a massagem, faz as fotos com a cintura fininha e depois o quadril dela, a cintura dela vai voltar do tamanho normal. Entendeu, pessoal? Então, essa é a importância de você saber de como funciona o processo de queima de gordura, tá? Para você não ser mais enganado e não gastar dinheiro à toa, né? Com procedimentos, com gel, redutor de medidas, com nada que não seja uma boa alimentação e um treinamento adequado. Beleza, pessoal? Hoje foi um conhecimento bacana aí poder passar para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Valeu, galera. Até mais.